que a palavra de Deus, que não tem nada a ver com religião, a palavra de Deus é a palavra da vida, é a palavra do amor. Na palavra de Deus não tem nada que se assemelhe à morte. Na palavra de Deus não tem nada que se assemelhe à má sorte. Por isso a palavra de Deus se revela como a luz plena, porque tudo que se assemelha ao inimigo de Deus é comparado ou semelhante às trevas. Então, na palavra de Deus, ela não tem nada que seja das trevas, como não tem nada que seja do desamor, como não tem nada que seja da má sorte. Na palavra de Deus, Deus que é amor, que é plena luz, que é justiça, que é bondade. Na palavra de Deus, ela só tem, ou nela só tem, a plena vida. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. A plena boa sorte. Se quiseres me ouvir, comereis do melhor dessa terra. Tudo que é bom, como a própria palavra diz, Tiago, por exemplo, diz, não se engane. Em Deus não tem variações. Ele não quer uma coisa boa agora e mais tarde ele quer uma coisa ruim. Em seguida, Tiago disse assim, tudo que é bom, tudo que é perfeito, vem do Pai das luzes. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, seja nisto em que você pense, seja isto em que ocupe o seu tempo. Por isso eu lhe afirmo que qualquer pessoa que queira mudança e entender isto, ela tem acesso ao depósito de tudo que se diz respeito à vida. Porque Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção. Não 99%. Todas as sortes de bênção. Todas é todas. A paz que você precisa, o casamento abençoado que você precisa, a alegria que você precisa, a prosperidade que você precisa, a casa que você precisa, tudo que você precisa, o Senhor Deus já deu. E aonde estão essas bênçãos? Nas regiões celestiais. Que regiões são essas? As regiões do Espírito, dos DNAs. E como é que a gente acessa a esse depósito de vida? Entendendo, compreendendo que tudo que é bom vem de Deus, e eu agora seleciono a minha fé. Eu não vou aceitar como a vontade de Deus, não vou aceitar na minha vida nada que seja o oposto do que é bom, que seja o oposto do que é vida. Porque de Deus só vem o que é bom. As coisas ruins que acontecem exatamente, muitas vezes, porque nós ignoramos e não percebemos, porque a mesma Bíblia que fala que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção, e essas bênçãos estão nas regiões celestiais, no mundo das palavras, no mundo do Espírito, e as palavras que chegam até nós trazendo a informação, nelas vem contido ou a vida ou a morte. Então é de competência nossa, é nós que raciocinamos, é nós que pensamos, nós somos as maiores autoridades sobre as nossas vidas. O verbo sempre se fará carne e sempre habitará conosco. Então, ao olhar para a realidade da sua vida, a realidade da sua vida está denunciando com precisão a espécie das suas crenças. E as suas crenças chegaram até você a partir de uma informação, porque o crer só vem ou só gera pelo ouvir. Cada crença tem contida nela ou o DNA da vida ou o DNA do que não é vida. Porque as crenças são uma energia. E essa energia, os nossos corpos, que hoje é matéria, é física, os nossos corpos foram formados por essa sinergia. Que energia? A energia correspondente às nossas crenças, à nossa fé. E é aqui que qualquer pessoa pode mudar a sua vida sem esforço. O esforço está em se aplicar e entender. Porque na medida em que eu entendo isso, entendo que Deus é amor, que Deus é vida e que dele só vem a coisa boa. E tem mais. Deus que é amor, Deus que é vida, o poder contido na informação, na palavra de Deus é superior, é maior. Assim como a luz é maior do que as trevas. Porque as trevas, na verdade, só existe na ausência da luz. Quando você liga uma luz, as trevas se desfaz. Então, na medida em que você entende isso, e você se aplica em compreender, o que é que vai acontecer? As suas crenças antigas, crenças que eram responsáveis pela realidade que você está, pelo fruto se conhece a árvore, foi o nosso mestre dos mestres que disse, foi o Senhor Jesus que disse.
Então, na medida em que você vai absorvendo crenças novas, essas crenças novas irão passarem pelo processo da materialização, porque o verbo sempre fará carne, sempre se fará em carne. Segundo a ciência, já assisti a alguns vídeos que falam que levam em 11 dias. Alguns falam que levam 90 dias. Mas eu assisti um vídeo que a ciência, a mesma ciência que outrora acreditava que esse processo levava 90 dias, a mesma ciência hoje admite que em apenas 11 dias acontece a renovação de todas as nossas células. Então, na medida que nós vamos absorvendo informações novas, informações do caráter de Deus, informações a respeito da vida, da prosperidade, informações a respeito da saúde, a respeito da prosperidade, a respeito de Deus. Então, na medida que nós se convencemos disto, então essa crença irá começar o processo de se transformar em matéria. Então, esse processo acontece porque o verbo sempre irá se materializar, sempre irá se tornar carne, irá habitar conosco. Então, ao começar o processo, na medida que o processo irá acontecer, automaticamente a nossa concepção irá começar a mudar. E automaticamente, como é os nossos corpos que criam, então aquela crença que nós acreditávamos que tudo deveria ser mesmo, eu sou pobre porque eu não tive oportunidade, eu sou doente porque Deus está me castigando ou me provando, eu sou doente porque tudo acontece da vontade de Deus. Há um monte de crenças erradas. Então, na medida em que a sua consciência entende e descobre que essa não é a verdade de Deus e você troca aquela crença antiga por a crença nova, então aquilo que agora está em forma de espírito, em verbo, o verbo que é palavra, que é espírito, o verbo que sempre se fará carne. Na medida que você entende ou absorve e aceita como verdade a nova crença, se dá imediatamente o processo de transformação. E na medida em que aquela crença se fazer parte de você mesmo, que é o segundo estágio, o primeiro estágio é espírito. Por isso que é importante você entender que Deus é amor, que Deus é justiça, que Deus é vida, que Deus é bondade, e dele só vem tudo que é bom para você, porque ele é amor. O que ama sempre quer o bem para o outro. Então essa é a primeira parte. Então, na medida que você se convence disto, a segunda parte começa no processo, processar, mudar a energia, mudar o seu corpo, modificar a sua essência, a sua matéria, porque nós hoje somos espírito ou palavra ou crença materializada. E são essas crenças materializadas que limitam o nosso entendimento, que faz com que nós creiamos de determinada maneira. E são essas crenças materializadas, que são nossos corpos, que atraem o resultado de nossas vidas. Porque o semelhante sempre irá atrair semelhante. Então, na medida em que eu entendo e modifico as minhas crenças, a princípio na minha consciência, a minha consciência, esse espírito, vai se transformar em matéria, em corpo do meu corpo, pele da minha pele, sangue do meu sangue. Então, o próximo passo é atrair, porque é o nosso corpo, são as vibrações dos nossos corpos que atraem os resultados. Se tratando da lei da atração, como eu tenho falado nos vídeos anteriores, existem duas forças, a força natural e a força sobrenatural. Então, as leis naturais, elas respondem aos impulsos naturais do ser humano. Então, independe de uma pessoa ser temente a Deus, acreditar em nome do Senhor Jesus, porque ao acreditar em nome do Senhor Jesus, isso tem a ver diretamente com a eternidade, com a imortalidade, porque ele, Senhor Jesus, foi o único que já venceu a morte, que superou a morte, e ele venceu exatamente porque ele se alimentou da força, do poder da última dimensão, do poder superior. Por isso que ele, o Senhor Jesus, está acima de todos os nomes que se nomeia, de todos os principados, de todos os dominadores. Então não existe ninguém, nem nada, que possa exercer autoridade sobre ele. Por isso, todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. Então, quando uma pessoa entende isso,
e ele está em Cristo, como nós temos lido, o mesmo poder que se manifestou em Cristo é o mesmo que se manifestou ou se manifestará naqueles que creem em Cristo. E o poder que se manifestou em Cristo ressuscitou ele dentre os mortos e sentou ele nas regiões celestiais, acima de todo o principado. Por isso que nada lhe ameaça. Por isso que nada tem poder para lhe enfrentar. Pois é, o mesmo Efésio que disse, o mesmo apóstolo Paulo que disse uma coisa, disse outra coisa. Ele diz, pois vocês fiquem atentos, para que vocês entendam que assim como aconteceu com Jesus, o mesmo poder que se manifestou em Jesus é o mesmo poder que se manifestará em vocês, tirando você de uma situação de inferioridade e levando vocês para sentarem em Cristo na mesma dimensão que ele. Por isso que quando uma pessoa está em Cristo, ele não morrerá jamais, porque ele venceu a imortalidade. Então esse é o poder da última dimensão. Já para uma pessoa que ainda não compreendeu, ainda não entendeu esse segredo da salvação, porque na verdade a Bíblia fala que isso é um segredo que está oculto, só revelado em nome do Senhor Jesus a partir através do Espírito Santo. Então a pessoa não entendeu. Mas ele entende sobre as leis naturais, a lei da atração, a lei da visualização, a lei da vibração e todas as leis, porque o homem foi colocado como instrumento máximo das criações de Deus, porque o homem foi colocado como governante. Então, as leis que regem o universo, as leis cósmicas, elas respondem ao impulso do homem. Então, o homem não entendeu, não creu na salvação, mas ele entendeu e ele se enche das coisas boas. Ele se enche da fé, da confiança, da prosperidade. Ele se enche desse poder. Assim ele se enche de todas as convicções das coisas boas da vida. Da prosperidade, da saúde, da paz. Então o processo se dá do mesmo jeito. Aquilo que hoje é uma consciência, aquilo que hoje é uma crença, amanhã se fará corpo do seu corpo, pele da sua pele, ossos dos seus ossos. E agora, de qual crença os seus corpos estão formados? Da crença da prosperidade. O que é que vai acontecer? Ele vai atrair prosperidade. Da crença da saúde, o que é que vai acontecer? Ele vai ter saúde. Ele vai ter saúde e ele vai estar sempre atraindo eventos que irá nutrir essas convicções, porque o semelhante sempre atrairá semelhante. Isto porque as leis naturais, elas não têm partido, elas não têm lado. Independe de quem quer que seja, se encher das coisas boas, atrairá coisas boas. Se encher de coisas ruins, atrairá coisas ruins. Então, uma pessoa que ela crê nas coisas naturais, ela pode perder se porventura, no decorrer, no desenrolar da sua vida, ela não entender que ela precisa de Cristo para a eternidade. Porque o poder do novo céu e da nova terra, o poder de Cristo, juntamente com os ressuscitados, será infinitamente superior, maior, do que o poder que o mundo atual suporta. Por isso as potências do céu serão abaladas. Por isso é importante você entender a questão das leis naturais, mas entender também sobre as leis sobrenaturais. Então, o meu propósito é unir os dois lados. Os dois extremos são perigosos. Se o frio demais mata, o calor demais também mata. Então, tem um grupo de pessoas que até crê em nome do Senhor Jesus. Se fosse preciso, eles dariam a vida pelo Senhor Jesus. Mas no tocante às leis naturais, eles quebram todas as leis. Então, são essas pessoas que estão vivendo uma vida de dor e sofrimento permanente, mesmo acreditando em Deus, mas no tocante às leis naturais, elas não compreenderam as leis naturais. Então, elas quebraram a lei natural. A vida delas vão de mal a pior. Já tem outro grupo que eles não acreditam em Jesus. Eles não entenderam ainda que Jesus não tem nada a ver com questões religiosas. Porque ele, o Senhor Jesus, é o representante do poder que venceu a morte. O único poder que venceu a morte. E o poder que venceu a morte foi colocado no Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem essa responsabilidade de trazer
da última dimensão, todos os DNAs, todos os poderes que já venceu a morte, aquele poder que o próprio Jesus disse, todo poder foi me dado nos céus e na terra. Por isso, em nenhum outro nome tem salvação. Para uma pessoa ter acesso a esse poder, a condição é que ela esteja em nome do Senhor Jesus. Haja paz dentro dos teus muros, calma e prosperidade nos teus celeiros.